Meus irmãos, para todos um grande abraço. Posso dizer que temos muita saudade de cada um de vocês e que estamos orando pelos irmãos para que neste tempo podemos continuar fixando nossos olhos para aquele que é eterno, para aquele que não muda, para aquele que tem toda a autoridade e que tem toda a história nas mãos dele. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto meio complicado, mas eu creio que muitos de nós, às vezes, ficamos pensando, ficamos em dúvidas, queremos uma resposta e muitas vezes não temos. Eu não vou dizer que eu tenho resposta, mas talvez podemos pensar um pouco sobre isto e podemos ver as coisas como uma visão diferente um pouco da nossa situação em que nós estamos vivendo. A pergunta que eu quero fazer: será que Deus levantará a mão dele ainda contra uma nação, contra uma família ou pessoas? E isto baseado num versículo em Ezequiel capítulo 13, versículo 13, onde fala: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela. Por isto, pergunta: será que isto ainda acontece? Esse versículo de Ezequiel está no Antigo Testamento, foi falado para o profeta de Israel, Ezequiel. Foi falado, em primeiro lugar, creio, para o povo de Israel, mas também estendido para as outras nações. Porque aqui fala homem mortal. Ezequiel é chamado de homem mortal. Se uma nação, então não fala especificamente para a nação Israel, mas se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ele, ou contra ela, aliás. Nós temos 193 países reconhecidos pelo ONU. São bastantes países. E a minha pergunta é: quantos desses países obedecem Deus? Quantos desses países fazem aquilo que Deus manda? Quantos desses países são fiéis à palavra de Deus, ao Criador do céu e da terra, ao Criador de todo homem e de todas as nações? Também nós sabemos que desses 193 países, mais de 60 países, os cristãos que estão vivendo naqueles países estão perseguidos. Isto quase 1/3. E ainda tem 24 países que estão numa situação duvidosa. Quer dizer, tem liberdade e não tem liberdade.
E os outros países? Quase metade desses outros países, será que eles guardam a palavra de Deus? Será que eles honram a palavra de Deus? Se eu penso aqui no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, e eles dizem que nós temos 30 milhões de cristãos, algo que eu duvido. Pode ser que 30 milhões de pessoas que se declaram. Mas será que temos 30 milhões de pessoas que guardam a palavra de Deus, que estão fiel a Deus Todo-Poderoso? Irmãos, essas são perguntas que eu faço e que eu quero deixar aqui com vocês. De acordo com as portas abertas, todos os meses, em média, 345 cristãos são mortos por motivos relacionados à sua fé. 105 igrejas ou locais cristãos são queimados ou atacados. 209 cristãos cada mês são detidos sem julgamento, sentenciados ou presos. Estima-se que 245 milhões de cristãos vivem atualmente em mais de 50 países e sofrem as restrições mais rígidas. Então, o que nós podemos pensar sobre isto? O que podemos pensar sobre aquilo que Deus pergunta ou fala? Homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, será que eu levantarei? Não, não é será. Ele fala, eu levantarei a mão contra ela. E aí, no Ezequiel 14, o Senhor disse em versículo 21, o Senhor Deus disse o seguinte: vou mandar a Jerusalém, aquela nação, os meus 4 castigos mais violentos. Isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças para destruir pessoas e animais. Agora podemos perguntar, quais são esses 4 castigos que Deus aplica a uma nação, a um povo que não é fiel a Ele? O primeiro nós lemos em Ezequiel 14, versículo 13, onde fala, homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Eu não preciso entrar muito nas histórias que hoje nós estamos ouvindo, das milhões de pessoas que estão com fome, que vão morrer de fome,
as pragas que estão aumentando. Será que isto é a mão de Deus? A segunda nós encontramos em versículo 15 de Ezequiel 14. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas, e por causa deles a terra fica tão perigosa que ninguém possa viajar nela, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela utiliza-se do termo besta, fera, ou esses animais ferozes, ao se referir a nações poderosas com ditadores, geralmente representados por animais ferozes. Hoje, nós temos bastante países que têm um homem assim que está dominando, que está assim castigando, trazendo medo para a nação toda. Aqui no nosso mundo de hoje. Eu posso pensar na Coreia do Norte, eu penso também na China. Há pouco tempo, o empresário grande sumiu. Não sei o que aconteceu, se ele se escondeu ou se falou demais. Nós sabemos que tem países, quando a gente vai lá, a gente é seguido, é vigiado. Sabemos também que muitas vezes nós estamos sendo vigiados e olhados sem que nós sabemos disto. O terceiro nós encontramos em versículo 17. E disse, se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais. Creio que o nosso mundo nunca estava com tanta conflitos armados, conflitos entre governos, com armas apontados uns para os outros, que podem destruir muitas e muitos milhões e milhões de pessoas de que aconteceu no passado. E o quarto é em versículo 19, onde fala, se eu mandar uma epidemia a este país, e derramar a minha ira sobre a terra, para ele tirar muitas vidas, matando gente e animais. Nós temos epidemias na nossa terra, não só entre os seres humanos, mas também entre os animais. Quantas vezes nós estamos ouvindo que é um rebanho de aves, é uma criação de aves, é um rebanho, outras coisas têm de ser matado por causa de uma contaminação. E hoje o mundo, os países estão sendo visitados pelo vírus que está atingindo ricos
pobres, artistas, qualquer pessoa, governantes, generais, qualquer pessoa, não há separação. Ela age de uma maneira que o homem não tem controle. Então Deus diz: se eu mandar uma epidemia a este país e derramar a minha ira sobre a terra, partirá muitas vidas, matando gente e animais. Essas são as 4 grandes pragas, castigos, podemos dizer assim, como a própria palavra disse, que Deus disse que Ele mandaria para os povos, os países que não obedecem à palavra dele. Interessante que no Apocalipse nós encontramos os mesmos 4 castigos. No Apocalipse 6, versículo 8, nós lemos: olhei e vi um cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Esses receberam poder sobre 4 partes da terra, para matar por meio de guerra, fome, doenças e animais selvagens. É os 4 de Ezequiel. Os 4 castigos encontramos também aqui em Apocalipse 6. Agora, meus irmãos, como Deus mostra a ira dele? Primeiro, eu gostaria de falar que Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem todos os recursos disponíveis para expressar a sua ira. Ele faz tudo para alertar a humanidade. Quando Deus mostra o castigo dele, não é porque ele tem prazer na morte do pecador, mas ele quer chamar atenção para que ele se arrependa, para que ele se volte. Deus não tem prazer em matar as pessoas, mas ele quer que eles se arrependem dos seus pecados, dos seus caminhos errados, e que eles se arrependem diante dele e que eles confessam os pecados e que eles se submetem a Deus Todo-Poderoso. Diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Este é o desejo absoluto grande do nosso Deus. É o amor de Deus, ela quer alcançar todas as pessoas. Mas ele também, ele castiga as pessoas como um pai castiga os filhos, para que eles se arrependem, para que eles se voltem para ele. Eu estou feliz pela vacina que estão sendo descobrindo, mas a solução para esses castigos que Deus disse
que ele pode derramar sobre o povo é o arrependimento. É que eles se voltam para ele, que eles se afastam do seu caminho do pecado e vão a ele. Bom, nós temos de pensar em algumas coisas a mais. Primeiro, temos de lembrar que este mundo, ela está sob a maldição. Deus diz em Gênesis 3:17, por causa que você fez, a terra será maldita. É por causa que você fez. A maldição é o resultado da desobediência, do pecado do homem. Diz o Romanos 8, versículo 21, um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como mulher que está em trabalho de parto. Isto que nós estamos vendo hoje, isso que nós estamos ouvindo hoje, o mundo está gemendo, eles estão sofrendo, as pessoas estão desesperadas, mas a Bíblia diz, este universo, ela vai ser libertado. Porque o Deus nosso não é um Deus de destruição, mas um Deus de restauração. Mais uma vez eu quero dizer, os resultados da vida do homem, da vida das famílias, da vida das nações, ela traz e ela tem consequências. Presta atenção em alguns exemplos. Em Deuteronômio 27:15 disse, maldito seja aquele que fizer imagens. Quantos de nós, no mundo todo, estamos nos inclinando diante de uma imagem? Eu penso na Igreja Católica Romana, nas budistas. Eu penso nos aqueles que se chamam cristãos e que colocam no lugar disto um grão de feijão, um copo de água, é um outro álcool diferente, através deles querem alcançar as bênçãos. São as imagens proibidas por Deus. E aquele que faz isto, a maldição veio sobre ele. Versículo 16 de Deuteronômio. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. Hoje, infelizmente, o que mais estamos vendo é uma falta de humildade e de respeito. Respeito para os pais, respeito para outros, respeito para os mais velhos. E Deus diz que isso traz maldição. Versículo 17.
Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisão do terreno do vizinho. Nunca vi um povo tão ganancioso, querendo ter aquilo que não é deles, deixando pessoas morrendo para tirar o verba de saúde, mudando a cerca para tirar mais terra, queimando terrenos para tomar conta. Maldito seja aquele que mudar o lugar, os marcos da divisa. 18. Maldito seja aquele que fizer o cego errar o caminho. É triste ouvir aqueles homens da lei que devem defender os mais fracos, como muitas vezes eles se aproveitam daqueles que não entendem o assunto, que se aproveitam das pessoas ignorantes, pessoas que não têm instrução sobre isto. Triste é de ver como a pessoa humilde está sendo explorado pelo aquele que parece que está mais esperto. Versículo 19. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Não quero entrar muito nisto. Mas eu acho que uma grande diferença entre um salário mínimo é um salário de um deputado. Maldito seja aquele que quer tiver relações com uma das mulheres do pai. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal. Maldito é aquele que tiver relações com uma irmã. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. Maldito seja aquele que matar outro à traição. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. Falta o tempo de eu entrar na vida sexual livre, exposto, tudo permitido no nosso mundo de hoje. Podemos saber que o castigo, a maldição de Deus vem sobre isto. A maldição é uma ação efetiva de um poder sobrenatural que traz azar, algo ruim, numa vida de uma pessoa, família ou nação. Maldição é o contraste de bênção. Maldição, ela destrói uma nação, uma família, uma vida. Mas
tem uma notícia maravilhosa. Esta maldição que o homem trouxe aqui na terra, através do pecado dele, ela pode ser quebrada. Diz a palavra de Deus em Gálatas 3:13, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras. Maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Uma maldição que está numa família talvez de gerações, na área sexual, área de finança, área de bebida, área de morte, de doença. Esta maldição pode ser quebrada. Se nós nos arrependemos, se nós nos entregamos, se nós confessamos nossos pecados, se nos clamamos por misericórdia e perdão, aquele único que pode perdoar, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Um país, ela pode mudar. E nós temos visto isso na passada, na história. Um país que se converte, um país que se arrepende. Podemos ter visto isso na Europa, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda é um dos países onde o povo se arrependeu e voltou-se para Deus. E a bênção do Senhor levantou essa nação. Hoje, eles estão trazendo de novo a maldição sobre a terra deles, através dos abortos, através de permissão de pecados sexuais que são horríveis diante de Deus, através da corrupção, através de mentiras, através de rejeitar o único Salvador deste mundo. E a maldição está voltando. Brasil precisa se arrepender. Precisamos voltar os nossos olhos dos astros de futebol para o autor da vida, Jesus Cristo. Precisamos voltar os nossos olhos dos atrizes de novelas para o autor da nossa vida, Jesus Cristo. Precisamos voltar os nossos olhos da encarnação de riqueza e de poder e de influência para que ele disse: eu sou a vida e a verdade. Meu amigo, meu irmão, há esperança sim. Podemos mudar a história sim. Se o povo se arrepender e voltar-se para Deus, eu, diz o Senhor, eu apagarei os pecados deles. E segundo Crônicas, capítulo 7:14, disse: então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir
de novo. Esta é a esperança para nós. Este é o caminho que nós temos. Arrepender-nos, voltar-nos para Deus, confessar nossos pecados, orar ao Senhor e Ele perdoar nossos pecados e Ele fará que vamos ser uma pessoa, uma família, um país que pode progredir na vida, ter paz, esperança, alegria. Em nome de Jesus. Amém.